Liberte-se do passado. Durante séculos fomos amparados por nossos instrutores, autoridades, livros e santos. A verdade não tem caminho, e é essa sua beleza, ela é viva. Uma coisa morta tem um caminho, é possível conduzir porque estática. Mas quando perceber que a verdade é algo que vive, que se move, que não tem pouso, que não tem templo, mesquita, igreja, e que a ela nenhuma religião, nenhum instrutor, nenhum filósofo podemos levar, verás também que essa coisa viva é o que você realmente é. Na compreensão de tudo isso se encontra a verdade. Isso só vai compreender se souber como olhar. Não se pode olhar através de meteorologia de uma cortina de palavras, através de esperanças e temores. Como vê, não pode depender de ninguém. Não há guia, não há instrutor, não há autoridade. Só existe você, suas relações com os outros e com o mundo e nada mais. O homem que diz, desejo mudar, dizei-me como conseguir. Parece muito atento, muito sério, mas não é. Deseja uma autoridade que vai estabelecer a ordem nele mesmo. Mas, pode algum dia a autoridade promover a ordem interior? A ordem imposta de fora gera sempre necessariamente a desordem. Pode perceber a verdade, mas se você era capaz de explicar de maneira que sua mente não projete qualquer autoridade, autoridade de um livro, de um instrutor, da esposa, do marido, dos pais, de um amigo ou da sociedade. Como sempre funcionando segundo o padrão de uma fórmula, essa forma torna-se ideologia e uma autoridade. É preciso perceber que a pergunta como mudar cria uma nova autoridade. Vejo que tem muito de mudar completamente desde as raízes do meu ser. Não posso mais depender de nenhuma tradição, porque foi a tradição que criou essa colossal indolência, aceitação e obediência. Não posso contar com o outro para me ajudar a mudar, com nenhum instrutor, nenhum Deus, nenhum sistema, nenhuma crença, e nenhuma pressão ou influência externa. Então como devo fazer? Em primeiro lugar, você pode rejeitar toda autoridade? Se pode, isso significa que já não tem medo. Então, o que acontece? Quando rejeita algo falso que traz consigo gerações, quando larga uma carga de qualquer espécie, o que acontece? Aumentais a energia, não? Fica com mais capacidade, mais impacto, maior intensidade e vitalidade. Se não sentir isso, nesse caso é porque não largou a carga, não se livrou do peso morto da autoridade. Mas uma vez que pensa em livrar dessa carga, que tem aquela energia e não há medo de espécie alguma, medo de errar, de agir incorretamente. Essa própria energia não é então a mutação? Necessitamos de grande energia e antecipamos com medo, mas quando existe energia que vem depois de nos livrarmos de todas as formas de medo, essa própria energia produz a revolução interior radical. E nada tendes que fazer nesse sentido. Então fica sós com você mesmo, e esse é o estado real que convém ao homem que considera a sério essas coisas. Como já não conta com a ajuda de nenhuma pessoa ou coisa, está livre para descobrir. Basta investigar a si mesmo, uma investigação simples, cuidadosa, inteligente. O ato de olhar não requer nenhuma filosofia, nenhum instrutor. Ninguém precisa te ensinar a olhar. Olhe simplesmente. O que agora vamos fazer depois é aprender a nos conhecer, não de acordo comigo, ou de acordo com um certo analista, o filósofo. Porque se fazemos de acordo com outras pessoas, aprendemos a conhecer essas pessoas e não a nós mesmos. Vamos aprender o que somos realmente. Os guias destroem os seguidores e os seguidores destroem os guias. Você tem que ser o seu próprio instrutor e seu próprio discípulo. Tendo percebido que não podemos depender de nenhuma autoridade exterior para a revolução total na estrutura de nossa própria psique, apresenta-se a dificuldade infinitamente maior de rejeitarmos nossa própria autoridade interior, sem corrigir o que vê, nem dizer o que deveria ou não deveria ser, porque tão logo corrigir, estabelece outra autoridade.
Ser livre-se de toda autoridade, seja própria, seja do outro, é morrer para todas as coisas de ontem, para que a mente seja sempre fresca, sempre juvenil, inocente, cheia de vigor e paixão. Só nesse estado é que se aprende e observa. O texto de Jiddu Krishnamurti oferece uma profunda reflexão sobre a questão da autoridade e a necessidade de se libertar de influências externas para alcançar uma verdadeira transformação interior. Krishnamurti argumenta que ao longo dos séculos, fomos condicionados a depender de instrutores, autoridades, livros e tradições para encontrar um caminho para a verdade. No entanto, ele enfatiza que a verdade não segue um caminho fixo e que sua beleza reside na vivacidade, na vitalidade do momento presente. A mensagem central do texto é a importância de rejeitar qualquer forma de autoridade exterior, seja ela religiosa, filosófica ou social, e buscar a compreensão diretamente, sem depender de guias externos. Krishnamurti destaca que a verdade é algo que vive e se move, e que essa compreensão só pode ocorrer quando nos libertamos de todas as formas de medo e influência externa. A reflexão proposta pelo autor sobre a necessidade de rejeitar a autoridade interior também é significativa. Ele argumenta que a própria autoridade interna, muitas vezes formada por experiências passadas e condicionamentos, pode se tornar uma barreira para a verdadeira transformação. A mudança interior requer uma energia significativa, e essa energia só pode ser liberada quando nos livramos das cargas do passado, das expectativas externas e do medo. Além disso, Krishnamurti aborda a ideia de que a busca pela verdade e pela transformação interior é uma jornada solitária. Ele destaca a importância de nos conhecermos verdadeiramente, sem depender das opiniões ou padrões estabelecidos por outros. A autenticidade e a liberdade surgem quando somos nosso próprio instrutor e discípulo, sem criar novas autoridades que substituam as antigas. Em última análise, o texto convida à reflexão sobre a necessidade de questionar e desafiar as formas de pensamento condicionadas, tanto internas quanto externas, para alcançar uma compreensão mais profunda de quem somos e do mundo ao nosso redor. Espero que essa reflexão de Jiddu Krishnamurti tenha tocado você tanto quanto tocou a mim. Se encontrou valor neste conteúdo, peço que considere se inscrever no nosso canal para mais reflexões e insights transformadores. Compartilhe com aqueles que você acredita que também podem se beneficiar dessa mensagem. Juntos, podemos espalhar conhecimento e inspiração. Agradeço pela sua participação e espero contar com você em nossa comunidade. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe. Lembre-se, sabedoria é liberdade.